Pode começar, professor. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos mais uma vez no ar com o nosso curso de extensão Que Inferno, toda semana um canto. E estamos já nos aproximando do fim, estamos entrando hoje no 9º círculo, né, o último círculo do inferno. Os 3 últimos cantos são dedicados justamente a este último círculo, que é o círculo dos traidores. Então, nós temos aqui o círculo dos traidores dividido em 4 zonas, chamadas de Caína, Antenora, Ptolomeia e Judeca. Na Caína estão os traidores dos parentes. E o nome que Dante dá a esta subdivisão do 9º círculo, Caína, naturalmente vem do traidor e assassino do próprio irmão, Caim, né, o personagem bíblico Caim que matou Abel. Na Antenora estão os traidores políticos, os traidores da própria pátria. E esse nome, Antenora, vem do troiano Antenor, que, por uma leitura um pouco divergente, digamos, uma leitura um pouco original, que se difundiu na época de Dante, Antenor era considerado um traidor de Troia, aquele que cedeu o paládio aos gregos, que abriu os portões de Troia aos gregos. Então, por isso, ele é eleito por Dante como símbolo dos traidores da própria pátria. Depois, a terceira zona, a Ptolomeia, onde estão os traidores dos hóspedes. E aqui há uma dúvida jamais resolvida entre todos os dantistas, desde aqueles da primeira hora lá, da época de Dante até hoje, sobre qual é a referência principal. Ou se há uma referência, ou na verdade são duas, porque Ptolomeu é citado por Dante, ou 2 Ptolomeus são citados por Dante em outras obras, né, no Convívio, por exemplo, na Monarquia. Ptolomeu XIII, irmão de Cleópatra, que acolheu Pompeu, que estava fugindo de Júlio César, então, que eram inimigos, né, depois da batalha de Ácio, em que as forças de César venceram as forças de Pompeu. Pompeu, fugindo de César, foi até o Egito, foi acolhido por Ptolomeu XIII, rei do Egito, irmão de Cleópatra, e depois ele foi preso e decapitado. E Ptolomeu mandou entregar a cabeça de Pompeu a César. Então, este é um dos personagens que pode ser a referência principal para Dante, para dar o nome a esta zona, esta terceira zona do 9º círculo. E outro candidato a referência para esta terceira zona, né, dos traidores dos hóspedes, é o personagem bíblico Ptolomeu de Jericó, né, Ptolomeu, governador de Jericó, que convidou seu sogro e seus cunhados, né, seu sogro, que era o sumo sacerdote Simão Macabeu, e os seus cunhados, e depois do jantar os assassinou. Então isso está narrado lá no primeiro livro dos Macabeus. Então há esses 2 Ptolomeus, ou Ptolomeu XIII do Egito, ou Ptolomeu de Jericó, ambos traidores dos seus hóspedes. E a quarta zona é a chamada Judeca, né, onde estão os traidores dos benfeitores. Né? Naturalmente, Judeca vem de Judas. E então aqui nós podemos ver o que Dante considera uma escala de gravidade da traição. Né? A Caína são os traidores dos parentes. Mais grave do que trair os parentes é trair a própria pátria. Mais grave do que isso, trair os hóspedes, e mais grave ainda, trair aqueles que são benfeitores. Neste canto, nós vamos entrar em contato com estes 2 personagens. Né? Primeiro, na Caína, o Camition de Pazzi. E depois, na Antenora,
ou Boca degli Abati. E vamos conhecê-los daqui a pouco, logo após a leitura em italiano, com a qual a professora Pauletta vai nos presentear. Nós temos aqui ao lado um quadro do qual eu gosto muito, do Johann Füssli, que é Dante e Virgílio no Gelo de Cossito, de 1774. Eu acho extremamente expressivo, né? Na verdade, nós temos aqui um Dante com uma imagem diferente, digamos assim, da tradicional, né? Um Dante mais imponente, né, nesta posição. Bem, então vamos passar a leitura e depois nós continuamos conversando sobre esses traidores que Dante despreza de maneira total e absoluta. Professora Pauletta, minha querida Pauletta, por favor. Eccomi. S'io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco sopra il qual pontan tutte le altre rocce, io premerei di mio concetto il suco più pienamente, ma perch'io non labbo, non senza tema a dicer mi conduco. Che non è impresa da pigliare a gabbo di scriver fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mamma o babbo, ma quelle donne aiutino il mio verso ch'aiutaro Anfione a chiuder Tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso. O sovra tutte mal creata plebe, che stai nel loco onde parlare è duro, mei foste state qui pecore o zebbe. Come noi fummo giù nel pozzo scuro, sotto i piedi del gigante assai più bassi, e io miravo ancora all'alto muro, dicer udimi. Guarda come passi, va sì che tu non calchi con le piante le teste dei fratei miseri lassi, perch'io mi volsi e vidimi davante sotto i piedi un lago che per gelo avea di vetro e non di acqua sembiante. Non fece al corso suo sì grosso velo d'inverno la danoia in osterlicchi, né tanai là sotto il freddo cielo. Com'era quivi, che se Tambernicchi vi fosse su caduto o Pietrapana non avria pur da l'orlo fatto cricchi. E come a gracidarsi sta la rana col muso fuor dell'acqua quando sogna di spigolar sovente la villana, livide insin là dove appar vergogna eran l'ombre dolenti nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna. Ognuna in giù tenea volta la faccia, da bocca il freddo e dagli occhi il cor tristo tra lor testimonianza si procaccia. Quand'io m'ebbi d'intorno alquanto visto, volsimi a piedi e vidi due sì stretti che il pet del capo aviano insieme misto. Ditemi voi che si strignete i petti, diss'io, chi siete? E quei piegaro i colli. E poi che per li visi a me eretti, gli occhi lor, che eran pria pur dentro molli, gocciar su per le labbra, e il gelo strinse le lagrime tra essi, e riserrolli. Con legno spranga mai non cinse forte così, ond'ei come due becchi cozzaro insieme, tanta ira li vinse. E un che avea perduti ambo gli orecchi per la freddura, pur col viso in giue, disse: perché cotanto in noi ti specchi? Se vuoi saper chi son cotesti due, la valle onde Bisenzo si dichina del padre loro Alberto e di lor fue. D'un corpo usciro e tutta la Caina potrai cercare e non troverai ombra degna più d'esser fitta in gelatina. Non quelli a cui fu rotto il petto e l'ombra con esso un colpo per la mandar tu, non focaccia, non questi che m'ingombra col capo sì ch'io non veggio oltre più, e fu nomato Sasso il Mascheroni. Se tosco sei, ben sai ormai chi fu, e perché non mi metti in più sermoni, sappi chi fu il camiscion dei pazzi, e aspetto Carlin che mi scagioni. Poscia vid'io 1000 visi cagnazzi fatti per freddo, onde mi vien riprezzo e verrà sempre de gelati guazzi. E mentre che andavamo in per lo mezzo, al quale ogni gravezza si rauna, e io tremava nell'eterno rezzo, se voler fu o destino o fortuna non so, ma passeggiando tra le teste forte percossi il piè nel viso ad una. Piangendo mi sgridò: perché mi peste? Se tu non vieni a crescer la vendetta di Montaperti, perché mi moleste?
E io, maestro mio, or qui m'aspetta, sì ch'io esca d'un dubbio per costui, poi mi farai, quantunque vorrai, fretta. Lo duca stette, e io dissi a colui che bestemmiava duramente ancora: qual sei tu che così rampogni altrui? Or tu chi sei che vai per l'antenora, percotendo, rispose, altrui le gote, sicché se fossi vivo troppo fora. Vivo son io, e caro esser ti puote, fu mia risposta. Se dimandi fama, ch'io metta il nome tuo tra l'altre note. Ed egli al me: del contrario o io brama, levati quince, non mi dar più lagna, che mal sai lusingar per questa lama. Allor lo presi per la cuticagna e dissi: el converrà che tu ti nomi, o che capel quissù non ti rimagna. Ond'egli a me: perché tu mi dischiomi, né ti dirò ch'io sia, né mosterrolti se 1000 fiate in sul capo mi tomi. Io aveva già i capelli in mano avvolti e tratti glien'avea più d'una ciocca, latrando lui con gli occhi in giù raccolti, quando un altro gridò: che hai tu bocca? No ti basta sonar con le mascelle se tu non latri? Qual diavol ti tocca? Omai diss'io non vo che più favelle, malvagio traditor, ch'a la tua onta io porterò di te vere novelle. Va via, rispuose, e ciò che tu vuoi conta, ma non tacer se tu di qua entro eschi, di quel che ebbe or così la lingua pronta. E il piange qui l'argento dei Franceschi, io vivi, potrei dir, quel da duera, laddove i peccatori stanno freschi. Se fossi domandato altri chi v'era, tu hai dal lato quel di Beccheria, di cui segò Fiorenza la gorgiera, Giammi de Soldanier, credo che sia più là con Ganellone e Tebaldello, c'aprì Faenza quando si dormia. Noi eravam partiti già da Ello, ch'io vidi due ghiacciati in una buca, sì che l'un capo all'altro era cappello, e come il pan per fame si manduca, così il sovran li denti all'altro pose, lava il cervel s'aggiugne con la nuca. Non altrimenti Tideo si rose le tempie a Menalippo per disdegno, che quei faceva il teschio e l'altre cose. O tu che mostri per sì bestial segno odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi il perché, diss'io, per tal convegno, che se tu a ragion di lui ti piangi, sappiendo chi voi siete la sua pecca, nel mondo s'uso ancora io te ne cangi, se quella con ch'io parlo non si secca. Bello, bello, bello. Grazie, Paleta. Muito bem, então aqui nós temos este primeiro canto relativo ao círculo dos traidores. Nós temos aqui duas imagens bastante diferentes, né? Esta à esquerda, o traço e as cores já bastante conhecidos, né? Das miniaturas do Priamo della Quercia, do manuscrito Yates Thompson. Aqui nós temos então Dante e Virgílio diante destes das almas dos traidores que estão imersas no gelo, né, só com a cabeça ou parte da cabeça para fora. E aqui ao lado direito nós temos uma imagem também bastante diferente de Dante, que é um Dante que parece, não sei, uma certa aparência de um mago, de um bruxo, né, que está ali arrancando os cabelos ao Boca degli Abati, o quadro do François Maurice Roganot. Bem, vamos lá então. Dante começa o canto, abre o canto, não tratando nem da paisagem, nem dando continuidade ao canto anterior, nem abrindo um outro tema específico relativo aos danados, às almas que estão ali, mas falando da língua. Um tema que já apareceu de maneira não muito insistente e que aqui ele começa a falar de modo mais específico, e depois esse é um tema que vai ser recorrente no purgatório e mais ainda no paraíso. O tema da impossibilidade da língua ou das línguas humanas de retratar uma realidade que excede a nossa realidade comum. Eles não há língua que possa tratar de maneira adequada daquilo que excede a nossa realidade. Então aqui ele diz:
pensando que para Dante o ideal é que sempre a língua seja aderente à realidade descrita, que a língua seja adequada, apropriada àquilo que se descreve. Então, nós já conversamos sobre isso, né? Principalmente quando, a partir do canto 18, Dante baixa o nível lexical, o nível sintático, semântico também, né? O nível de descrição das imagens, enfim. E aí Dante busca uma língua adequada àquela realidade. Aqui, nós podemos ver que Dante está pensando ainda muito intensamente nessa questão da possibilidade ou impossibilidade da língua de descrever adequadamente aquilo que ele vê. Porque essa aderência da língua ao tema tratado é, digamos assim, fundamental, é a base da poética de Dante. Então ele diz isso: se eu tivesse as rimas ásperas e roucas, como conviria ao triste buraco sobre o qual se apoiam todas as outras rochas, eu espremeria de meu conceito o suco mais plenamente. Ou seja, ele daria de uma maneira mais completa, mais imediata, mais objetiva, que facilitasse a imaginação do leitor, ele daria a essência daquilo que ele está presenciando, testemunhando lá. Mas porque eu não as tenho, não sem temor a contar me conduzo. Então ele diz, eu não tenho a capacidade ou a língua necessária para tratar desta realidade infernal somente com rimas ásperas e roucas. Então, não é possível. Mas, então, assim mesmo, eu me lanço a esse desafio com todas as minhas capacidades e possibilidades. Não sem temor, diz ele, né? Não sem temor. Por quê? Não é, ele diz ali, né, que não é empresa a se tomar levianamente descrever o fundo de todo o universo, nem para a língua que chame mamãe ou papai. Ou seja, não é algo simples o que ele está descrevendo, é o fundo do inferno, o centro do universo. Porque, se vocês lembram, né, na cosmologia dantesca, a Terra está no centro do universo e o inferno é uma espécie de cone invertido, de funil que vai se afinando até o centro da Terra. Então, o nono círculo, aqui onde Dante está, coincide com o centro exato da Terra, portanto, o centro exato do universo. E é por isso que Lúcifer está congelado aqui, no centro do universo, o lugar mais distante possível da realidade do céu empíreo, que é onde está Deus. Então, não é uma tarefa fácil descrever o fundo do universo, né? E nem é a tarefa para a língua que chame mamãe ou papai, ou seja, não é para a linguagem humana comum. Então, talvez nem mesmo para a linguagem dos poetas. É o que ele vai dizer aqui de uma outra maneira, né? Chamando em causa as musas, que ele já invocou as musas lá no segundo canto do inferno, né? Que é, digamos assim, a introdução real ao inferno, né? Porque o primeiro canto é uma introdução geral a toda a obra, né? A toda a Divina Comédia, Inferno, Purgatório e Paraíso. E o segundo canto é convencionalmente entendido como a introdução ao reino do inferno. Então, lá nos primeiros versos do inferno, lá, do segundo canto do inferno, ele vai invocar as musas. Ele diz, ó musas, ó alto engenho, ó mente que escreveste aquilo que eu vi. Então, aqui ele chama novamente em causa as musas. Mas aquelas damas ajudem meu verso, que ajudaram Anfione a fechar Tebas, de modo que do fato o dizer não seja diferente. Então,
ele diz, do fato, aquilo que ele vê, que o dizer não seja diferente. Então ele pede inspiração para as musas que já inspiraram Anfione, que possuía uma lira mágica, ou uma cítara mágica. Anfione moveu rochas do Monte Citerone para trazer essas rochas até Tebas e construir ou reforçar as suas muralhas. Isso é contado por Estácio na Tebaide e mencionado também por Horácio, outro poeta, na sua Ars Poética. Então ele diz, se as musas já foram tão poderosas a ponto de inspirar Anfione com a sua cítara para produzir uma música tão mágica que podia mover rochas e levá-las até o lugar onde elas tinham que se encaixar para formar as muralhas, teoricamente seria mais fácil inspirar Dante para que simplesmente pudesse descrever aquilo que vê com veracidade. Bom, então depois destes 12 primeiros versos, finalmente ele vai começar a falar das almas que aqui estão. Ó, sobre todas mal-criada plebe. Então, mal-criada, justamente a plebe que é mal-nascida. A plebe, o nível mais baixo, né? Plebe já indica isso, né? Então, esse nível mais baixo, mas aqui indicado em relação à espiritualidade. Aqueles que têm uma espiritualidade mais baixa, que, portanto, são aqueles que não resistiram ao pecado e que agora estão aqui no inferno. Então, são mal criados, mal nascidos, porque foram criados para se perderem. Não por culpa de Deus que criou as almas, por culpa deles que não usaram o raciocínio, não usaram a inteligência e, portanto, não se salvaram. Então ele diz, mal-criada plebe, que estás no lugar do qual falar é duro. Melhor tivessem sido aqui ovelhas ou cabras. Então esses todos, especialmente esses que estão aqui, né, os traidores, mas de modo geral todas as almas que estão no inferno são uma plebe criada para o mal, mal nascida, que está aqui neste lugar, do qual ele já acabou de dizer que é muito difícil falar, é difícil narrar, descrever. E é melhor que tivessem sido aqui, né? E esse advérbio, esse aqui, significa na terra onde Dante está escrevendo. Então, melhor que tivessem sido ovelhas ou cabras, porque aí eles não seriam passíveis de julgamento e, portanto, não seriam condenados, não teriam as almas condenadas a sofrer eternamente. E começa então agora a descrever. Quando nós chegamos embaixo no poço escuro, então a primeira característica que ele vai descrever é a escuridão. Sob os pés do gigante, bem mais abaixo, eu observava ainda a alta parede dizer a mim ouvi: olha como passas, vai de modo que não pises com os pés as cabeças dos irmãos míseros coitados. Então Dante, que até agora nós já sabemos, né, tem sido descrito como um pouco desastrado, um pouco descuidado, né, parece que começa já a andar, mas está olhando ainda para cima, para o gigante Anteu, que acabou de deixá-los ali, e para a imensa parede que divide o oitavo círculo do nono. Então ele aparentemente segue Virgílio um pouco por instinto, mas olhando para trás e para cima ainda. E aí uma dessas almas que percebe que ele está andando sem prestar atenção, o adverte de que ele tome cuidado para não pisar nas cabeças daqueles que estão ali, especialmente, ele diz, né, destes dois, ele e o seu irmão, né, porque eles estão ali provavelmente ameaçados pelo pé de Dante. Pelo que me voltei e vi diante de mim e sob os pés um lago que pelo gelo tinha de vidro e não de água semblante. Então aqui nós temos a paisagem final do inferno, né, o inferno que
tradicionalmente, convencionalmente, é conhecido como lugar do fogo eterno, aqui, na verdade, Dante subverte um pouco essa imagem e transforma o pior lugar do inferno, né, o fundo, o último círculo, em que são punidos os pecadores dos pecados mais graves, transforma num lago congelado. Né? E as almas estão todas imersas no gelo, apenas com parte da cabeça de fora. E alguns estão totalmente imersos, né, com nenhuma parte fora. E aí ele descreve, então, este lago congelado. Ele diz: nunca se fez em seu curso tão grosso véu no inverno o Danúbio na Áustria, nem o Tanai lá sob o frio céu. Tanai é uma redução de Tanais, que é o nome latino do rio Don, na Rússia. Então, ele fala dos rios que todo inverno congelam com grossas camadas de gelo. Então, ele diz: nem o Danúbio na Áustria, nem o Don, ou Tanais, em latim, quando congelam, nem eles formam uma camada tão grossa de gelo, como era aqui. E esse aqui nós podemos ver ali, então, na ilustração, né, do Gustave Doré, né, Dante e Virgílio caminhando sobre esse lago congelado, e ali somente as cabeças das almas para fora, né, parte da cabeça para fora. E ele diz, então, nem no rio Don, nem no Danúbio, a camada de gelo, quando o rio se congela, é tão grossa assim, que se Tambernique tivesse sobre ele caído, ou Pietrapana, não teria nem a borda fato estalar. Então, Tambernique e Pietrapana, duas montanhas. Então Dante diz, nem se uma destas montanhas tivesse caído sobre esse lago congelado, ele não acredita que teria feito nem estalar a borda, de tão espessa que é essa camada de gelo. E aí começa finalmente a descrever as almas que ali estão. Como a coachar fica a rã com o focinho fora da água, quando sonha colher as espigas a camponesa. Então, talvez por uma oposição direta aqui, ele compara estas almas que têm parte da cabeça, do rosto, acima do gelo, com as rãs que ficam no verão. Então aqui, o gelo eterno, ele compara com as rãs no verão, que ficam apenas com o focinho fora da água. Como é que eu sei que é verão? Quando a camponesa sonha em colher as espigas. Então, colher as espigas, a época certa é o verão. Então, lívidas até onde aparece a vergonha, então até a bochecha, né, onde aparece a vergonha, porque quando se fica com vergonha a bochecha fica vermelha. Então, só que as almas aqui estão lívidas, né, pálidas. Lívidas até onde aparece a vergonha estavam as sombras dolentes na geleira, batendo os dentes, imitando a cegonha. Então, claro, a cegonha não bate os dentes, bate o bico, mas o barulho, né, aquele tlec, tlec, tlec que fazem as cegonhas quando batem os bicos, Dante lembra disso, ou imagina isso, né, quando ouve estas almas batendo os dentes, tremendo de frio. E aqui então a gente já tem um pouco da ideia que Dante tem, do desprezo que Dante demonstra pelos traidores, porque pode até parecer, não sei, bonitinho, engraçadinho para alguns comparar com animais, né? A cegonha, que é um animal talvez não tão lindo assim, mas é relativamente bonito, elegante pelo menos, né? Tem uma imagem positiva, né? A rã, que pode parecer bonitinha para alguns, enfim, mas não é nada disso. Quando Dante compara essas almas com animais, ele está, de uma certa maneira, rebaixando a condição dessas almas a uma animalidade inteligente. É inteligente porque são, nós temos que lembrar, os traidores. Portanto, aqueles que usaram a sua inteligência para praticar o mal, para enganar os outros. E por isso eles são tão
desprezíveis e desprezados por Dante, porque para Dante a traição é absolutamente o pior dos pecados. Significa usar a faculdade superior dos seres humanos, o dom divino que nos diferencia dos animais, e é exatamente isso, né? É a inteligência que é o dom que Deus nos concedeu para nos diferenciar dos animais. Os traidores usaram esse dom, essa faculdade, a inteligência, o intelecto, para praticar o mal, para enganar os outros. E, de uma certa maneira, Dante entende que, assim fazendo, eles inconscientemente renunciam à própria humanidade. Eles se rebaixam à condição de animais. Por isso Dante os compara com os animais. Então aqui nós temos a rã e a cegonha. Depois teremos outros. Cada um para baixo tinha voltada a face. Da boca o frio e dos olhos o coração triste, entre eles testemunho se manifesta. Então vejam, aqui tem um daqueles versos em que a tradução até ficou decente, no sentido de que um daqueles versos em que Dante concentra uma situação, um conceito, ao mesmo tempo algo material, concreto e algo abstrato, que diz muita coisa. Da boca o frio e dos olhos o coração triste. Por quê? Porque nesse bater de dentes, a boca manifesta o sofrimento deles, manifesta o frio e o sofrimento, e dos olhos o coração triste. Então, o sofrimento mais sentimental, né, ligado ao coração, é manifestado pelas lágrimas, pelo choro. Então, daqueles versos assim, lapidares de Dante. Da boca o frio e dos olhos o coração triste, entre eles testemunho se manifesta. E vejam que somente agora, depois de todos esses versos em que nós levamos um certo tempo para comentar, e Dante leva um certo tempo para descrever tudo aquilo que ele viu, para pensar nessas analogias com os animais, para olhar em torno, somente agora ele vai reagir àquela advertência que ele ouviu lá atrás, né? Quando um dos irmãos que estão juntos lá diz a ele: ei, cuidado aí, não vai pisar na cabeça dos que estão aqui embaixo. E então dá para ver que Dante não respeita mesmo os traidores. Dante não se digna, como ele tinha feito com praticamente todos as almas anteriores. Quando uma alma se dirigia a ele, ele respondia. Ou Virgílio respondia imediatamente. Enfim, havia uma interação mais imediata. Aqui, parece que Dante faz questão de não responder, de dar um tempo, de olhar em volta, de raciocinar, de fazer suas comparações, etc. E aí ele diz: quando eu tinha o entorno bastante visto, e esse bastante é importante aqui, porque não é só quando eu tinha visto o entorno, quando eu tinha visto bastante. Então, quer dizer, dá a ideia do tempo que ele levou até olhar para aquele que estava diante correndo o risco de ser chutado pelo pé dele, né? Então ele diz: quando eu tinha o entorno bastante visto, voltei-me aos pés e vi dois tão estreitos que o cabelo da cabeça tinham junto e misturado. Então estas são as primeiras duas almas às quais Dante presta realmente atenção. Dois que estão tão juntos que têm os cabelos grudados, né? Porque estão congelados, os cabelos estão congelados juntos. E aí Dante vai falar então com a alma. Dizei-me, vós que tanto apertais os peitos, disse eu, quem sois? E eles dobraram os pescoços. E depois que os rostos para mim ergueram, os olhos deles, que eram antes só dentro moles, gotejaram sobre os lábios, e o gelo contraiu as lágrimas entre eles e os recerrou. Então, a ação de Dante, o fato de que Dante tenha
dirigido a palavra diretamente a estes dois, faz com que eles olhem para cima, olhem para Dante, e aí eles tinham o rosto virado para baixo. Então as lágrimas caíam. A partir do momento em que eles olham para Dante, as lágrimas escorrem sobre os lábios deles e colam os lábios dos dois. E agora nós vamos descobrir que esses dois se odeiam. Então, isso é um agravante da pena deles, né? Isso faz com que eles sofram muito mais. Eles estão unidos, grudados, porque eles são irmãos. Então, isso faz parte do contrapasso, né? Eles se mataram, né? Um ao outro. Um matou o outro matou um. Então, eles se mataram. E agora as almas estão aqui unidas, eternamente sofrendo. Isso faz com que eles, além do sofrimento, ainda tenham todo o ódio que isso provoca. Então Dante diz aqui: madeira com madeira, barra nunca uniu forte assim, pelo que, como dois bodes, bateram as cabeças, tanta ira os venceu. Então vejo, mais uma comparação aqui, mais um animal, bode, que não é um animal bonito, nem muito perfumado, e a comparação, então, vai baixando de nível. Mas, de qualquer maneira, mais um animal com o qual Dante compara essas almas. E a situação delas, então, é essa, né? Elas estão juntas, mas cada um chorando o seu choro ali, os cabelos estão grudados, mas quando eles olham para Dante, as lágrimas escorrem e colam os lábios de um no outro, como se eles estivessem se beijando na boca. E aí, eles que já sentem um ódio profundo e eterno um do outro, ficam mais irados ainda, mais enraivecidos ainda. E aí batem as cabeças, como muito provavelmente todo mundo já viu, né, os bodes quando lutam, quando brigam, enfim, né, quando se enfrentam com cabeçadas, que são assustadoras, aliás, né? E um que tinha perdido ambas as orelhas pelo frio, mesmo com o rosto para baixo, disse: por que tanto em nós te espelhas? Então vejo que este um aqui já perdeu as orelhas congeladas que quebraram e caíram. E então ele nem ousa levantar o rosto para falar com Dante, porque ele sabe que se ele olhar para Dante, provavelmente as lágrimas vão congelar dentro dos seus olhos. E aí ele pergunta a Dante: por que tanto em nós te espelhas? Porque naturalmente o gelo reflete um pouco, né? Então Dante está como que se espelhando, mas ao mesmo tempo não está se espelhando, olhando para ele mesmo, Dante. Ele está olhando para estas almas que são, como nós já sabemos, têm uma certa aparência de corpo, mas são como transparentes, né? Então, Dante, então o verbo aqui, como te espelhas, e pode ser um pouco irônico também, né? Porque no sentido de que Dante não se espelha nessas almas, não se reflete nessas almas, não se identifica com essas almas, muito pelo contrário. E aí é essa alma deste sem orelhas que vai dizer para Dante quem são aqueles dois irmãos ali. Se queres saber quem são esses dois, e aí a descrição costumeira, né? Vocês já devem estar todos naturalmente acostumados que quando Dante vai descrever alguém, ele começa muito frequentemente descrevendo o lugar de onde vem, né? A origem, o lugar de origem. Então, aqui não é diferente. Ele vai dizer: se queres saber quem são esses dois, o vale onde Bizêncio declina, do pai deles Alberto, e deles foi. Bizêncio é o nome de um rio, né? Um rio que atravessa a região da Toscana. Então, o vale do rio Bizêncio. De um corpo saíram, ou seja, são irmãos. E toda a caína poderás procurar e não encontrarás sombra mais digna de estar metida na gelatina. E aqui gelatina, Dante usa no original, mas aqui a gelatina, não pensem no que hoje em dia nós chamamos gelatina, esta coisa, com essa consistência mole. Não é isso. Aqui esta gelatina é só um derivado de gelo. É só para usar gelo de uma outra maneira para
fazer a rima que Dante usa, né? Então, não é a consistência de gelatina, né? É o sinônimo de gelo aqui. E aqui é a primeira vez que aparece a palavra caína, né? É esta alma sem orelhas que vai dizer a Dante, né? De um corpo saíram e toda a caína. Então Dante sabe que o nome desta região onde estão os traidores dos parentes se chama Caína. Bem, quem são esses dois, então? Eu coloquei na nota ali, né? São os irmãos Alessandro e Napoleão de Mangona, filhos de Alberto de Mangona. Mangona é uma região ali próxima de Florença, né? Faz parte da província de Florença. Então, estes dois irmãos, filhos deste nobre chamado Alberto de Mangona, não eram os dois únicos irmãos, né? Havia mais um. Mas estes dois, especialmente, segundo conta a história, sempre foram inimigos, desde crianças. E tanto que depois um se tornou guelfo, o Alessandro, e outro se tornou ghibellino, Napoleão. E em uma família de guelfos. E por isso, talvez por isso mesmo, né, o pai, quando morreu, deixou no testamento 10% das suas riquezas, das suas posses, para Napoleão, que era o ghibellino, e 90% para dividir entre os dois outros irmãos, o Alessandro e o mais novo, que era o Guglielmo. Então, Napoleão, que já era o revoltado da família, sempre inimigo do Alessandro, acabaram entrando em um duelo e mataram-se reciprocamente, né? Um matou o outro. Então essa é a história, né? Sempre se odiaram e acabaram se matando um ao outro. E por isso estão aqui agora unidos na Caína. E esta alma dos sem orelhas aqui diz que são os piores traidores de parentes que Dante poderá encontrar na Caína. E daí ele nomeia alguns outros aqui, né? Diz que piores do que estes, nem aquele ao qual foi rompido o peito e a sombra com um golpe da mão de Arthur. Então aqui, personagens muito conhecidos na época de Dante, devido ao grande sucesso dos poemas de cavalaria, ou dos romances de cavalaria, que contavam as histórias do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Então, e com muitas diferentes versões, aliás, né? Então, quando Dante se refere a algumas dessas histórias, nem sempre é a história mais conhecida. Mas aqui nós temos, então, uma referência de Dante ao rei Arthur, que, sendo obrigado a duelar com um seu filho ou um seu sobrinho, depende da versão, né, se era filho ou sobrinho, que tentava matá-lo, Arthur acabou matando seu próprio filho ou sobrinho com uma lança que atravessou o corpo do Mordrek e abriu um buraco tão grande que a luz do sol iluminou a sombra do moribundo antes mesmo que ele caísse ao chão. Então isso tem em algumas das versões daqueles poemas ou romances de cavalaria que eram bastante famosos e bastante lidos e recitados na época de Dante. Nós temos na literatura italiana vários desses poemas e romances de cavalaria lidos e conhecidos na época de Dante. Uma literatura mais popular, muito difundida em toda a Europa, não só na Itália. Então, nem Mordrek é mais digno de estar aqui no círculo dos traidores dos parentes, nem Focaccia. Focaccia é o apelido do Vanni dei Cancellieri, um guelfo branco de Pistoia, que também não tem assim uma grande importância na história, mas é só porque Dante aqui, além deste, nós vamos ver na sequência aqui que Dante cita vários outros guelfos
brancos, negros e gibelinos, né? Então, gibelinos e guelfos brancos e negros, porque nós temos aqui os traidores dos parentes, mas principalmente o foco de Dante são os traidores da pátria, os traidores políticos, né? Porque Dante tem um sentido de política muito forte. Todas as escolhas de Dante, na verdade, no inferno, no purgatório, no paraíso, tem uma dimensão política. Todos os personagens que Dante decide colocar no inferno, no purgatório, no paraíso, com assim, poucas exceções, mas a imensa maioria tem, não nem sempre só, mas também um motivo político. Quase todos. Né? Não, nem sempre é o motivo principal pelo qual Dante os condena, mas quase sempre tem um motivo político forte também. Então aqui, Focaccia, né, um guelfo branco de Pistoia, acusado de matar ou o pai ou um tio, dependendo da versão da história, né, não se sabe exatamente, porque os comentadores da época de Dante, alguns diziam que ele tinha matado o tio para ficar com a herança, outros diziam que ele tinha matado o próprio pai para ficar com a herança. O fato é, matou um parente próximo para ficar com a herança. Então, nem este é tão cruel quanto os dois irmãos, Alessandro e Napoleão de Mangona. Nem este que me atrapalha com a cabeça tanto que eu não vejo mais além. Então tem alguém que está na frente deste sem orelhas, que por enquanto a gente não sabe quem é, e que impede a visão dele mais distante. Então este que foi nomeado Sassol Mascheroni, se toscano és, bem sabes então quem foi. Então, mais um que também não é um personagem de grande importância histórica, mas é um outro florentino acusado também de matar um parente próximo. E também aqui os comentadores da época de Dante, logo em seguida, né, de Dante, oscilam entre tio, irmão, sobrinho, e se não me engano um comentador, um único, disse que era um primo. Mas, de qualquer maneira, um parente próximo também para ficar com as suas propriedades. Mas este foi condenado à morte e foi executado no final do século XIII, porque puderam provar que ele assassinou esse seu parente. E depois, finalmente, esta alma, que já perdeu as orelhas por causa do frio, se apresenta. E diz de uma maneira um pouco intrigante aqui: e por que não me perguntes mais nada? Dante, na verdade, não perguntou nada para ele. Ele começou a falar meio que espontaneamente. Dante perguntou aos outros dois quem eles eram. E aí esse aqui começa a falar espontaneamente e diz: e por que não me perguntes mais nada? Sabe que eu fui camichon de Pazzi e espero Carlino que me alivie. Bom, então, mais um daqueles personagens sem uma grande importância histórica. E nós temos centenas desses aqui na comédia, né? Então, eu sempre digo para os meus alunos, né? Não é importante exatamente quem foi este sujeito, exatamente. O importante é o que ele simboliza, o que ele representa aqui. Né? Porque todos esses personagens que nós temos aqui, mesmo que nós não saibamos quem são, eles representam algo, representam um tipo, ou uma classe, uma categoria. Então, todos estes nós sabemos que foram almas de traidores, primeiro dos parentes, e agora esses aqui todos, ou melhor, todos esses até aqui foram traidores de parentes, e daqui para frente vão ser traidores da pátria. Então, é isso que vale, que eles representam esta categoria. E aí, por curiosidade, né, nós vamos pesquisar, ver quem são, quem foram, o que fizeram, etc. E aí sim que eu disse, quase sempre, em quase todos os casos, nós descobrimos que há uma dimensão política também nessa escolha de Dante. Então aqui nós temos o Camiccione dei Pazzi, e escrito ali de maneira diferente, né? No verso, Camiccione tem SCI,
e aqui no lado eu coloquei sem o S, Camiccione dei Pazzi. Este era o nome, digamos assim, oficial, Camiccione dei Pazzi. E Dante aqui coloca na sua pronúncia do dialeto fiorentino. Então, não Camiccion, mas Camiccion dei Pazzi. Uma pequena diferença, mas enfim, caracteriza o modo florentino de Dante. Mais um dos traidores de parentes, né? E aí também aqui não há muitas informações específicas sobre ele. Ele teria assassinado um seu parente, porque aqui também as versões variam, se era pai, se era tio, se era irmão. Né? Assassinou o seu parente para ficar com a herança. E daí, de uma maneira, digamos assim, bastante criativa da parte de Dante, ele põe no discurso aqui do Camiccione dei Pazzi como dizer, uma atenuante, mais ou menos, né, da sua culpa, porque ele vai dizer, espero Carlino que me alivie. Quem é Carlino? Carlino é um seu parente. E por que vai aliviá-lo? Não vai aliviar o seu sofrimento, não é isso. Mas o Carlino é um traidor pior do que ele, mais desprezível do que ele, porque a traição que o Carlino, que ele está esperando aqui, cometeu, é mais grave do que a que ele, Camiccione dei Pazzi, cometeu. Então, por isso, ele vai, por comparação, sentir um certo alívio psicológico, pensando que este seu parente é pior do que ele. Então, esse certo alívio psicológico por comparação, não em termos do sofrimento. O sofrimento não vai aliviar em nada. É só esta questão de saber que há alguém pior do que ele. Quem é este alguém pior do que ele? Então, este Carlo, chamado de Carlino, da mesma família, né, dei Pazzi, foi um guelfo branco. Então, vejam que Dante neste sentido, Dante é imparcial. Ele condena tanto gibelinos, quanto guelfos negros, quanto guelfos brancos. Né? Condena todos, não é uma escolha política nesse sentido. Né? Mas, enfim, esse Carlino, então, um guelfo branco, que em 1302 abriu as portas do seu castelo para os guelfos negros. E qual é o problema? Bom, ele tinha acolhido guelfos brancos que tinham sido exilados de Florença e que tentaram um ataque ao exército de Florença e que foram derrotados, tiveram que fugir e se protegeram, foram acolhidos para se proteger no castelo desse Carlo dei Pazzi. Só que o Carlo dei Pazzi vendeu estes prisioneiros para o exército de Florença, dos guelfos negros de Florença. Então eles foram presos, foram acusados e a maior parte foi executada. E, segundo alguns comentadores, o Carlo dei Pazzi, além de receber uma boa soma em dinheiro para permitir a entrada do exército negro para capturar estes brancos que tinham se refugiado ali, o Carlo dei Pazzi ainda foi perdoado e pôde retornar a Florença. Então, um dos traidores mais desprezíveis que Dante coloca aqui. Bem, então por isso a traição dele é mais grave do que a do Camiccione dei Pazzi. E aí Dante continua dizendo, então, depois eu vi 1000 rostos deformados pelo frio, pelo que sinto arrepios e sentirei sempre diante de águas geladas. Então, depois desta conversa, digamos, mais localizada ali em torno dos próprios pés, né, porque Dante conversa com estes que estavam ali imediatamente na frente ou em torno dele, aí ele olha em volta e vê mais de 1000 rostos deformados pelo frio. Tanto que até agora ele diz, sente arrepios diante de águas geladas.
E enquanto íamos em direção ao meio, no qual todo o peso se reúne, e eu tremia no eterno ar frio. Então, o meio no qual todo o peso da Terra, né? Porque Dante tem consciência de que ele está no centro do planeta. Então, todo o peso da Terra está concentrado ali. Então ele diz, enquanto íamos em direção ao meio, se foi querer ou destino ou fortuna, então se foi querer, e aqui ele não conta para o seu leitor, né, se ele quis chutar o rosto de um, ele não conta se foi querer ou se foi destino, e destino aqui, vontade de Deus, ou se foi fortuna, se foi um puro acaso. Né? Ele diz, não sei. Na verdade, ele não quer contar, né? Porque se foi vontade, ele sabe. Mas, enfim, se foi querer ou destino ou fortuna, não sei. Mas, passeando entre as cabeças, bati forte o pé no rosto de uma. Chorando, gritou comigo, por que pisas em mim? Se tu não vens para aumentar a vingança de Montaperti, por que me molestas? Bom, então aqui, esta alma, naturalmente, sendo chutada, reage e parece que diz a coisa errada. Por quê? Se refere a Montaperti. Se tu não vens para aumentar a vingança de Montaperti, por que me molestas? Bem, Montaperti é um local ali na Toscana em que houve uma das batalhas mais cruentas, mais sanguinolentas, mais violentas, enfim, mais... E também, obviamente, por isso também, mais famosas. Né? Foi uma batalha entre os guelfos e os gibelinos, em setembro de 1260, e nessa batalha, os guelfos foram derrotados, fugiram, foram perseguidos, milhares foram mortos, tudo isso porque houve um episódio... bom, eu já vou falar para vocês desse episódio, vou manter um pouquinho o suspense. Enfim, esta alma se refere à batalha de Montaperti. E aqui nós temos uma miniatura do Patino de Bonaguida, né, de pouquinho depois da época de Dante, né, que representa, de uma maneira naturalmente muito estilizada, ali a batalha, esta famosa batalha, né, que ocorreu um pouco antes do nascimento de Dante, né, 1260. Bem, aqui nós estamos então, e nós já vamos ver quem é esta alma, né? É uma alma que já não pertence mais à primeira zona do nono círculo. Não é mais uma alma de um traidor dos parentes, já é uma alma de um traidor político. Então eles estão na segunda zona, né? Como eu já havia dito para vocês, né? A segunda zona é chamada Antenora, de Antenor, que de acordo com uma lenda medieval teria traído Troia. Bem, o fato é, esta alma grita com Dante, chorando, já sofrendo muito, ainda leva um chute no rosto, grita com Dante, por que pisas em mim, se não vens para aumentar a vingança de Montaperti? Isso quer dizer, ele fez algo que não devia na batalha de Montaperti, e realmente fez, né? Porque os guelfos perderam porque foram traídos pela alma deste sujeito aqui, chamado Bocca degli Abati. Tem ali na nota, né? Bocca degli Abati. O que o Bocca degli Abati fez? Bom, antes dele. O que o Bocca degli Abati fez? Segundo os cronistas que descrevem essa batalha, o Bocca degli Abati era um dos cavaleiros que estava na linha de frente, junto com aquele que portava a bandeira. E aqueles que portavam as bandeiras, pelas regras, as regras, digamos assim, éticas
das batalhas, eles eram intocáveis. Então, a maneira mais segura de participar de uma batalha naquela época era ser um porta-bandeira, porque eles eram intocáveis. E normalmente eram respeitados por ambos os exércitos em batalha. E o que aconteceu nesta batalha de Monte Aperte? Alguém do exército dos guelfos cortou a mão com a espada, cortou a mão daquele que segurava a bandeira. E aí, naturalmente, a bandeira caiu e a bandeira ia na frente para orientar os movimentos, tanto da cavalaria, quanto dos arqueiros, quanto da infantaria, enfim. As bandeiras que eram visíveis acima da confusão que era a batalha, acima da poeira que levantava muito frequentemente nos campos de batalha. Então, eles se orientavam a partir dos estandartes, das bandeiras. Quando o Boca degli Abati cortou a mão do porta-bandeira do seu próprio exército. Boca degli Abati era um guelfo e cortou a mão do porta-bandeira guelfo. Por isso, um traidor abjeto. Né? Tanto que ele entrou na batalha como guelfo e depois, quando os gibelinos tomaram a cidade de Florença, ele entrou junto com os gibelinos. Então, no decorrer da batalha, ele passou de guelfo a gibelino. Por isso, todos o acusaram, porque a questão é assim, não é uma verdade histórica que foi ele que cortou a mão do porta-bandeira. Isso é o que todos dizem, suspeitam, deduzem, enfim, afirmam, porque ele estava junto com esse porta-bandeira. Mas, na confusão da batalha, ninguém sabe ao certo se foi ele mesmo. Dante acredita piamente que sim, mas Dante não era nem nascido nessa época. Então, existe essa dúvida. Mas a história diz que foi ele. Então, por isso Dante o despreza tão profundamente, a ponto de que vai ter esta interação bastante rude, bastante violenta, bastante cruenta aqui entre Dante e Boca degli Abati. E é justamente a menção a Montaperte que desperta o interesse imediato de Dante. Tanto que Dante vai dizer para Virgílio, sabendo que Virgílio o está instando a andar mais rápido, porque eles têm pouco tempo, mesmo sabendo disso, Dante vai dizer, mestre meu, ora aqui espera-me, de modo que eu tire uma dúvida sobre este. Depois me farás como quiseres apressar. Então, Dante, desta vez, parece muito, muito firme aqui nesse pedido a Virgílio. Mestre meu, ora aqui, espera-me. Ele não está nem pedindo, ele está praticamente dando uma espécie de ordem, de comando para Virgílio. E diz, depois, se você quiser, você pode me apressar que eu vou. Mas agora não, agora eu tenho que tirar essa dúvida. E Virgílio não diz nada, né? Virgílio simplesmente, aparentemente, assente, consente, só com um gesto. Ele diz, o guia parou e eu disse àquele que praguejava duramente ainda. Veja que aquele lá continuava praguejando. Quem és tu que tanto repreendes os outros? Ora, tu quem és que vai pela antenora golpeando, respondeu as bochechas alheias, que se fosses vivo já seria demais? Então aqui começa esse diálogo bem agressivo entre os dois, né? Porque Dante, ouvindo falar de Monte Aperte, já ficou todo antenado, todo esperto ali, né? Curiosíssimo. Quer saber quem é este traidor, porque obviamente ele já desconfiou. Quem é o grande traidor da batalha de Monte Aperte? Por isso que ele quer ir lá confirmar. Então ele diz, quem és tu? E o outro responde, tu quem és? Que vai chutando a cara dos outros. Né? Enfim, mais ou menos nisso. Né? E a gente tem aqui, nessa representação do Alberto Martini, o Boca degli Abati ali, mergulhado no gelo, né? Congelado ali, e Dante, se vocês prestarem atenção na imagem,
Dante que está ali já com algumas mechas do cabelo congelado nas mãos e no chão de gelo ali. Então esse diálogo começa assim, né? Dante perguntando: quem és tu que repreendes tantos outros? Ora, tu quem és que vai por aí chutando as bochechas alheias? Que se você tivesse vivo já seria muito, já seria demais. E aí Dante responde: vivo eu sou, e caro te pode ser, foi minha resposta, se queres fama, que eu ponha teu nome entre as outras notas. Então Dante diz, por acaso, ele falou, que se Dante estivesse vivo, já seria cruel demais aquilo que Dante fez. E Dante disse, sim, eu estou vivo, e isso pode ser muito bom para você se você quiser fama, porque eu vou te dar fama quando voltar lá para cima. E ele a mim, do contrário, tenho desejo. Ele não quer que falem dele, ele quer ser esquecido. Esse é um dos poucos, né? Porque ele sabe que o pecado dele foi tão hediondo que ele não quer ser lembrado, ele quer ser esquecido. E aí o tom vai ficando cada vez mais forte, mais quente, né? Some daqui, não me incomodes mais, que mal sabes adular por esta lama. Então, vejam, some daqui, não me incomodes mais. É bem, começa a esquentar a mesma coisa, né? E aí Dante ameaça e depois agride a alma, né? Ele diz, então eu peguei pela nuca e disse, é melhor que tu digas teu nome, ou cabelo aqui não te sobrará. E aqui é exatamente esta cena que nós temos aqui na representação, né, do Gustave Doré. Né, Dante, eu cortei, né, porque o Doré sempre, nas suas ilustrações, ele coloca o verso equivalente, né? Os versos são exatamente estes, né, que estavam ali, mas eu coloquei só o desenho, né? Então, é exatamente este, né? Dante dizendo ao Boca del Abate, é melhor que tu digas teu nome, ou cabelo aqui não te sobrará. E o Virgílio tranquilão ali, né, só olhando. Pelo que ele a mim, mesmo que tu me escalpes, ou seja, que tire todo o escalpo, todo o cabelo, não te direi quem sou, nem me mostrarei, nem que 1000 vezes na cabeça me batas. Então, Boca del Abate não quer saber de revelar seu nome, né? Mesmo que Dante o agrida, Dante arranca seus cabelos, bate na cabeça, mas ele não diz seu nome. E ali a gente tem uma das aquarelas do Salvador Dalí, que realizou, né, em 1960 uma série de 100 ou 102, mas enfim, 100 aquarelas para ilustrar a Divina Comédia, né? Uma para cada canto. E aqui a gente tem uma das que eu gosto mais, que eu acho extremamente engraçada, essa do canto 32 do Inferno, justamente em que o Dante está ali arrancando os cabelos do Boca del Abate. Acho genial essa aquarela do Salvador Dalí. E aí Dante diz, como ele não revela seu nome, diz que nem que Dante arranque todos os cabelos e o couro cabeludo e bata nele, ele não vai dizer o nome, nem vai mostrar o rosto. E aí Dante diz, eu já tinha os cabelos na mão enrolados e tirado tinha já mais de um chumaço, latindo ele com os olhos virados para baixo. Então vejam, mais uma vez, aqui ele não fala do animal, ele não nomeia diretamente o cão, mas ele diz que esta alma está latindo. Então, aquilo que eu falei sobre essa degradação do ser humano a uma animalidade, porque usando a faculdade divina da inteligência para enganar outro, para fazer o mal, eles se rebaixam quase à condição dos animais. Então, por isso Dante aqui compara mais uma vez, né? Ele não está mais falando, agora ele já está latindo com os olhos virados para baixo. E aí acontece a virada, né? La grande trovata de Dante, né? O grande achado de Dante aqui para inverter a situação. Ele não fala,
Mas um outro gritou: que tens tu, boca? Não te basta tocar com os maxilares se tu não lates? Que diabo te toca? Então, ele bate os maxilares de frio, naturalmente, como todos os outros, e esta alma daí agora resolve fazer essa pergunta um pouco impertinente, né? um pouco sarcástica, né? Não basta fazer esse barulho todo com os dentes e ainda tem que latir, né? Que diabo te toca? Não um diabo, mas Dante o toca, né? Então, exatamente o contrário neste caso aqui, né? Não que diabo te toca, mas Dante. E aqui ele está, então, revelado, né? Uma outra alma, já que eles estão no círculo dos traidores, é uma outra alma que o trai, né? Porque ele não queria, ele estava sendo ali torturado, agredido por Dante e não iria contar seu nome. E aí é atraído por uma outra. É uma outra que diz o nome dele. Que tens tu? Boca. E aí Dante já sabe quem é. Né? Então, Dante já não precisa mais que ele fale. Já disse: eu não quero mais que fales, malvado traidor, que para tua vergonha eu levarei de ti verdadeiras notícias. Então, para aumentar a fama negativa, a fama vergonhosa de traidor do Boca degli Abati, Dante vai falar sobre ele, confirmando que ele está, sim, lá no fundo do inferno, no último círculo, entre aqueles traidores mais desprezíveis de todos. Então, ele diz isso para o Boca. E aí o Boca degli Abati responde: vai embora, respondeu, e o que quiseres conta. Então, tipo assim, já que ele descobriu quem eu sou, suma daqui, pode dizer o que quiser, não me interessa. Né? Mais ou menos essa a reação, né? Uma reação bem natural neste caso. Só que daí ele resolve, já que ele foi traído, então ele que é um traidor, e aqui foi traído, vai trair outras almas também, contando o nome daqueles que estão ali. Então ele diz: não cales, né, mas não cales, se tu daqui de dentro saíres, sobre aquele que teve agora a língua tão pronta. Ele chora aqui a prata dos franceses. Eu vi, poderás dizer, ele está falando para Dante, né? Eu vi, poderás dizer, aquele da Duera, lá onde os pecadores estão frescos. Então ele revela o nome também daquele que tinha revelado o seu nome. Ele vai dizer: este é Buoso da Duera, um gibelino que foi senhor de várias cidades no norte, especialmente Cremona, a mais importante, mas foi senhor de várias cidades ali no norte. Era um gibelino, portanto, um partidário do imperador, e, a princípio, apoiava o herdeiro do trono imperial quando Frederico II da família Hohenstaufen, que era o grande imperador que Dante elogia várias vezes, embora o coloque aqui no inferno, né, lá junto com Farinata, entre os heréticos. Dante tem em alta consideração esse imperador, porque ele foi um mecenas, um protetor de cientistas e artistas, e foi foi poeta ele também, foi escritor, enfim. Então, Frederico II, e foi realmente um grande imperador, na opinião de Dante, né, politicamente também. Quando Frederico II morreu, em 1250, seu herdeiro, Manfredi, teve que lutar para manter o seu título, para conquistar e manter seu título de imperador como herdeiro, porque ele era filho ilegítimo do Frederico II. E aí, claro que a Casa de França, né, o Reino da França, que tinha pretensões sobre o Império e sobre a Sicília, todo o sul da Itália, eles entraram em conflito e Carlos I d'Anjou, filho do rei da França, Luís VIII, Carlos I d'Anjou estava descendo da França para o centro da Itália para entrar em batalha com Manfredi. E esse Boso da Duera
que era aliado do Manfredi, ficou encarregado de impedir a passagem do exército de Carlos I d'Anjou. E aí diz a história, e Dante acredita nessa versão, de que ele, em troca de dinheiro, deixou o Carlos I d'Anjou passar. Então, nem tentou impedir o exército francês de descer até Benevento, né? Uma das... junto com a Batalha de Montaperti, talvez a segunda mais famosa, a primeira mais famosa, né? Aí depende do ponto de vista, mas as duas batalhas mais famosas, a de Montaperti, em que Boca foi o traidor, e a de Benevento, em que o exército de Carlos I d'Anjou, francês, venceu Manfredi, herdeiro do trono da Sicília e do trono imperial, e praticamente com essa derrota do Manfredi, em 1266, os gibelinos se desmantelaram, perderam toda a força na Itália. Então esta batalha foi muito importante para a história de toda a Península Itálica, porque isso definiu, redefiniu politicamente todo o cenário. Os gibelinos foram praticamente eliminados, continuaram existindo, não foram de verdade totalmente, mas quase. Perderam, de qualquer maneira, toda a força. Então, esta batalha foi fundamental para redefinir o cenário político. E Dante atribui ao Boso da Duera a traição de não ter se oposto ao exército francês, ter deixado que o exército chegasse até Benevento. Benevento é na Campânia, para baixo de Roma. Bem, então, essa é a versão que Dante acredita sobre o Boso da Duera. Não é, como eu coloquei na nota ali, não é um fato histórico documentado, né, que ele vendeu a passagem para o Carlos I d'Anjou. Mas é uma possibilidade. Então, o Boca degli Abati entrega primeiro este traidor, Boso da Duera. Depois ele diz, se fosse perguntado quem mais estava lá, tu tens ao lado aquele de Beccheria, do qual Florença cortou a garganta. Gianni dei Soldanier, creio que esteja mais para lá com Ganellone e Tebaldello, que abriu Faenza quando se dormia. Então aqui ele diz o nome de mais três, né? Tesauro de Beccheria, Gianni dei Soldanier e Tebaldello. São mais três italianos, ali mais ou menos da época de Dante, da segunda metade do século XIII, né? Tesauro de Beccheria, Gianni di Soldanieri e Tebaldello de Zambrasi, os três da segunda metade do século XIII, então da época de Dante, traidores políticos também, que não são assim muito conhecidos na história, mas na história da Toscana, na história italiana, sim, eram conhecidos naquela época. Só que, claro, depois perderam toda a importância. E aí tem mais um, né? Então ele cita esses três da época de Dante, e daí mais um, que é o único bem antigo, Ganellone. É uma das formas do nome que nós temos em italiano, e tem várias formas, e em português também tem algumas formas. Eu lembrei de duas aqui, né? Não fui nem pesquisar, mas eu lembro das duas formas, dependendo da tradução, nós temos Gano ou Ganelão, da cidade de Mainz, que é traidor do seu enteado Orlando, do cavaleiro, né? O grandíssimo cavaleiro Orlando, e do imperador Carlos Magno na Chanson de Roland, da qual nós falamos na semana passada já, né, um pouco. Então, o grande traidor ali da história é Gano ou Ganelão de Mais. Então, ali na passagem do século VIII ao século IX. É o único desses grandes traidores que Dante coloca aqui, dos traidores da pátria, traidores políticos, né, que Dante coloca aqui. Os outros todos são da sua época, do seu ambiente político, né?
não só de Florença, não só da Toscana, mas de toda a Península Itálica. Bem, e aí, concluído então aqui o discurso do Bocca degli Abati, nós concluímos também a passagem de Dante pela segunda zona do nono círculo, que é a Antenora. Então, Dante passou pela Caína, passou pela Antenora, e agora, saindo da Antenora, ele vê duas figuras, né, que ainda são traidores políticos, ainda são, mas aqui tem uma certa polêmica, uma certa discussão, da qual nós vamos falar na semana que vem. Por quê? O que ele vê agora aqui? Nós tínhamos já partido daquele quando eu vi dois congelados em um buraco, de modo que uma cabeça, a outra era chapéu. Então, uma situação bastante estranha, bastante diferente, né? E tem dois, Dante já viu, né? As duas primeiras almas que ele encontra aqui são os dois irmãos que estão colados ali, juntos, né? Um com cabeça de um com cabeça do outro, um na frente do outro. Mas esses aqui estão de uma maneira diferente. Ele diz, uma cabeça estava sobre a outra, como se fosse um chapéu. E aqui nós temos, então, a primeira menção a um dos cantos absolutamente mais famosos, um dos episódios absolutamente mais famosos da comédia, e, na verdade, de toda a literatura italiana. Né? Um dos episódios mais famosos, mais conhecidos, mais grotescos, inclusive, também, que é o episódio do conde Ugolino e do arcebispo Ruggeri. Bem, então ele diz ali que uma das cabeças parecia um chapéu sobre a outra. E como o pão por fome se mastiga, assim o de cima os dentes no outro meteu, lá onde o cérebro se une com a nuca. Exatamente como nós vemos ali na ilustração do Gustave Doré, né, nós temos uma das almas que está mordendo, que está mastigando, roendo a parte de trás da cabeça da outra alma. E aí Dante lembra de um episódio descrito por Estácio na Tebaide, que é justamente de dois guerreiros que se enfrentam, né, na batalha por Tebas, né, eles se enfrentam, que é o Tideu e o Melanipo. Então ele diz aqui, né? Assim o de cima os dentes no outro meteu, lá onde o cérebro se une com a nuca. Não de outro modo Tideu roeu as têmporas de Menalipo por desdém que aquele fazia com o crânio e outras partes. Então ele lembra desse episódio em que Tideu, um dos 7 reis que assediaram Tebas, né, nós já conversamos, né, várias vezes sobre isso, porque Dante repete bastante cenas da Tebaide. Então, a Tebaide em que os filhos de Édipo e Jocasta disputam o trono de Tebas, né, Eteocles e Polinices são os dois filhos, e Eteocles e Polinices fazem um acordo, cada um vai reinar um ano. Eteocles é o primeiro, no final do primeiro ano ele não entrega o trono ao irmão, e aí o irmão Polinices reúne outros 6 reis que vão assediar a cidade de Tebas. E aí nesses duelos acontecem muitas coisas. Uma das coisas, este duelo específico entre Tideu, que está ao lado de Polinices, então é um dos que estão atacando. Ele luta com Melanipo, que aqui Dante, por uma transposição de consoantes aqui, ou de sílabas, né, o nome na Tebaide é Melanipo, primeiro o L, depois o N. Mas Dante troca o N com L de lugar. Então, Melanipo, que Dante chama Menalipo, que era um dos defensores da cidade de Tebas, lutou então ao lado de Eteocles. Estes dois, assim como Eteocles e Polinices, no duelo mataram-se um ao outro, também
Melanipo e Tideu se mataram, né, um ao outro. Mas, como o Melanipo morreu antes, o Tideu pediu a sua cabeça e começou, de ódio por saber que ele estava morrendo por culpa do outro que o matou, ele sabia que ia morrer, então com tanto ódio, cortaram a cabeça do Melanipo e ele pegou a cabeça e começou a roer, começou a morder para tentar chegar até o cérebro. Dante lembra disso. Então é, claro, uma cena horrível, grotesca, e Dante repete aqui. Ele diz exatamente como aquilo que eu li lá na Tebaide, estou vendo agora aqui no Cossito, né, no lago congelado. E aí Dante, então, falando com essa alma, diz: ó tu que mostras por tão bestial sinal, novamente a questão da bestialidade, da animalidade. Ó tu que mostras por tão bestial sinal ódio sobre aquele que tu comes, diz-me o porquê, disse eu, com tal pacto que se tu com razão por causa dele choras, sabendo quem vós sois e o pecado dele, no mundo acima ainda te recompense, se aquela com a qual eu falo não secar. Então a gente tem aqui, Dante faz esse acordo com a alma que está roendo a nuca do outro lá, diz: conte-me, diga-me, quem sois vós, qual é a vossa história, e sabendo quem sois vós e o que fizestes, eu contarei essa história quando voltar para o mundo dos vivos. Se a minha língua permitir, se aquela com a qual eu falo não secar. E aqui a gente pode entender se aquela com a qual eu falo não secar de duas maneiras. Naturalmente, ele pode estar querendo dizer, se eu não morrer antes, então se a minha língua não secar, se eu não parar de falar por ter morrido, eu contarei essa história. Ou se, de uma outra maneira de entender, se a minha poesia durar por muito tempo, né? Quer dizer, se a minha poesia não secar, no sentido figurado, se ela durar, eu vou contar essa história ainda por muitos séculos. E é naturalmente isso que aconteceu, porque nós estamos lendo agora essa história, né? Uma das histórias, um dos episódios, como eu disse, mais violentos, mais cruentos, mais rudes, mais grotescos, de um certo ponto de vista até mais nojentos, né, que tem em toda a Divina Comédia. E aqui nós temos uma litografia do século XX, né, do Alberto Martini, que é bastante expressiva. Né? Nós temos aqui o Conde Ugolino e o arcebispo Ruggeri, que são o tema, que são os personagens do próximo canto, que é, repito, um dos cantos absolutamente mais conhecidos da Divina Comédia. Mesmo quem nunca leu já ouviu falar na Itália e em muitos outros casos, porque é realmente algo, embora tenha toda essa violência, toda essa dimensão grotesca mesmo, é de uma sublimidade da poesia que é realmente maravilhoso, fantástico. Então, na próxima semana nós vamos tratar justamente desse canto. E agora, para encerrar, eu queria mostrar para vocês uma nova edição da Divina Comédia, que foi, não da Divina Comédia, do Inferno apenas, uma nova tradução que foi oficialmente lançada sexta-feira passada, uma edição da Companhia das Letras, e que tem a tradução, eu mudei a minha referência aqui, porque esta é absolutamente superior a todas as outras traduções que nós temos em português da Divina Comédia. E é uma tradução feita por 3 professores, o professor Emanuel França de Brito, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro,
o professor Maurício Santana Dias, da USP, e os dois professores de literatura italiana, e tradutores, naturalmente, e o professor Pedro Faleiros Reise, da Federal de Santa Catarina. Ele é professor de latim na Federal de Santa Catarina, mas tem um italiano perfeito. Então, a tradução é dos três. Emanuel França de Brito, que foi nosso aluno aqui da Universidade Federal do Paraná, e digo isso com orgulho, porque realmente foi um aluno brilhante, e já lançou, há 2 anos atrás, a tradução do Convívio, de Dante, e agora estes 3 tradutores excepcionais se juntaram para fazer a tradução da Divina Comédia. E, sexta-feira passada, lançaram o primeiro volume, que é este, né, do qual eles retiraram o adjetivo divina. Então, eles deram como título, como vocês podem ver, Inferno, Comédia. É a melhor tradução, é a tradução de referência absoluta para quem quiser ter uma ótima tradução. E com esta pequena propaganda, eu não ganho nada com isso, tá, gente? É só uma questão realmente de honestidade intelectual. É a melhor tradução. Então, com esta indicação para vocês, eu me despeço e na semana que vem nós continuamos conversando com este canto absolutamente genial, que é o canto 33 do Inferno. Então, boa semana, boas leituras e até sexta-feira. Tchau, tchau.